Assim, o que me disseram que depois do jogo teve uma discussão que teve gente que precisou intervir. Ou seja, a coisa foi esquentando depois do jogo. Na frente das câmeras foi tudo muito feio, né? A postura do Mbappé e tal, mas depois eu comento. Primeiro noticiar o que a gente teve. A coisa começa lá em maio, quando o Mbappé renova. A gente deu aqui no dia do Fico, na TNT Esportes, que tinha alguns motivos para ele renovar. Um deles era uma pressão muito grande de que se ele saísse em ano de Copa do Mundo e a França não ganhasse, ele ia jogar por terra tudo que ele tinha conquistado na França. Todo o status que ele conquistou na França, ganhando uma Copa do Mundo muito cedo e tal, seria jogado fora. E um dos outros motivos era, olha, o time não está já acompanhando, tudo bem, a partir da próxima temporada a gente vai montar um time em torno de você. Porque a gente viu na última temporada o esforço, a dedicação do Mbappé e os resultados do Mbappé e de outros jogadores, e realmente existe uma distância muito grande. E aí os jogadores saem de férias, existe a possibilidade, saiu em junho a possibilidade do Neymar sair. A gente também noticiou na TNT Esportes, quando falavam que o Paris Saint-Germain não contava com o Neymar e tal, que não era bem assim. O Paris Saint-Germain queria ouvir propostas pelo Neymar, mas que o Neymar não queria sair. O Neymar não tinha intenção de trocar de clube em ano de Copa do Mundo, se adaptar a uma nova cultura futebolística, outra pressão de outro lugar. Queria continuar no PSG, porque ele já sabe como é que a banda toca, pelo menos até a Copa do Mundo. Só que o Mbappé não se opôs à saída do Neymar. E o Neymar não gostou. Sempre tiveram uma boa relação, e o Neymar não gostou que o Mbappé não ficasse do lado dele e entendesse que o Neymar era uma peça importante para esse novo momento do clube. Quando eles voltam de férias, o Mbappé esperava, segundo me passaram, um clube para ele. Que iam ter 10 jogadores servindo ele durante os jogos, que o Paris Saint-Germain ia jogar em torno dele, e que ele viu, primeiro da arquibancada, porque ele não jogou as 2 primeiras partidas, e depois em campo, que o Paris Saint-Germain agora faz uma outra coisa. O Paris Saint-Germain agora joga futebol. O Paris Saint-Germain agora joga como um clube de futebol, que tem um time de futebol, que joga de uma forma coletiva e não para um jogador. E o Mbappé não gostou nem um pouco, nem um pouco. Nos treinamentos durante a semana já estava muito arredio. Antes do jogo, pelo que me falaram, também já tinha um distanciamento. Ele está isolado do vestiário nesse momento. É um vestiário que fala muito castelhano e português, é um vestiário muito brasileiro e Neymar Messi. Se a gente for ver, o Mbappé também fala castelhano porque ele estava aprendendo para jogar no Real Madrid, né? Mas tem muitos jogadores próximos de Neymar e Messi nesse vestiário e tal, e o Mbappé isolado. Acontece o que aconteceu dentro do campo e depois, no vestiário, uma discussão. Aí ontem eles foram chamados para essa conversa com o Gatti e com o Luiz Campos. Segundo notícia, eu acho que o L'Equipe, tudo certo, puxão de orelha nos dois, mas segundo me contaram, não tem nada disso. O Mbappé continua achando que o Paris Saint-Germain tem que jogar para ele, que ele tem que terminar as jogadas, que ele tem que ser estrela da companhia, tem que trabalhar menos sem a bola, e que ele foi combinado com ele em maio uma coisa e que agora a outra está se mostrando. Enfim, daqui a pouco a gente vai ver se ele vai refletir um pouco melhor, como é que ele vai absorver tudo isso e tal, e se a coisa pode escalar para mais ou para menos. Mas o momento é esse, não é um boato, existe um mau clima nesse momento, existe um mau clima dentro do vestiário do Paris Saint-Germain. O Mbappé segue insatisfeito, segue achando que foi combinado uma coisa em maio e que agora ela não está sendo cumprida, e o Neymar não gostou da postura do Mbappé, de não se opor à saída dele, de entender que o Neymar era uma peça descartável do Paris Saint-Germain e está querendo mostrar dentro de campo que não é peça descartável coisa nenhuma. Ô Beckler, assim, para a gente depois poder partir para as opiniões, né, que é sempre legal nesse momento que a gente está, ainda mais quem vai ficar com a gente como debatedor no programa todo, como o Beckler, poder situar primeiro para quem está escutando o que é opinião, o que é informação e depois a gente poder opinar, para separar aqui um pouquinho das duas coisas. Eu te peço aqui que traga um pouquinho do que é a repercussão em cima do Mbappé aí na Europa, porque a gente sabe que com o Neymar, como foi a repercussão de polêmicas em que o Neymar era o pivô. Era porrada em todos os lados, em todas as frentes, em todos os jornais, em todos os sites, em todos os países. Como está sendo noticiada aí essa primeira polêmica, com o Mbappé sendo o centro das atenções na polêmica? É uma boa pergunta, porque eu sinto o Mbappé mais blindado do que o Neymar era nas polêmicas do Paris Saint-Germain. Noticia-se discussão, mau clima, que teve esse trombão com o Messi, aquela discussão antes do pênalti com o Neymar e tal, mas não se coloca uma capa de jornal de que o Mbappé está roubando a bola de outro jogador, que, sabe, não se coloca nesse momento a culpa no Mbappé, especialmente na França. Eu sinto mais blindado ele pela situação toda, até parece também que os franceses estão mais preocupados nesse momento em entender o que está acontecendo,
em tatear esse novo momento do Paris Saint-Germain do que sair decretando esse está certo, aquele está errado. O que eu até acho que não aconteceu com o Neymar em 2017, tá? Quando ele foi para lá. Quando o Neymar chega no Paris Saint-Germain, tem a primeira discussão ali com o Cavani e tal, logo se trouxe todo o histórico do Neymar, que tinha de ser um jogador mais provocador, de ser um jogador um pouco mais rebelde nesse sentido, e já decretar ali que era alguém tentando fazer-se dono de algo que ele não tinha conquistado dentro de campo. Eu sinto um tratamento diferente com o Mbappé. E o Mbappé até sempre teve uma postura diferente, pelo menos durante os jogos, mais quieto e tal, mais harmônico, mais pacífico nesse sentido, e que agora estão noticiando e blindando mais o Mbappé de muitas críticas por conta do que a gente viu. É verdade também que a gente só viu em 90 minutos contra o Montpellier. Daqui a pouco o Paris Saint-Germain vai fazer mais jogos e tal, e a gente vai ver se isso continua. A galera pode deixar o like aqui, continuar se inscrevendo no canal, Xandão, porque você que fala tanto, né? O Alexandre Pretzel sempre fala aqui da força que tem hoje os jogadores dentro desse cenário do futebol. Eu te pergunto o seguinte, Xandão, o Mbappé conquistou no campo essa premissa de ser, vamos chamar aqui, o dono do time, de ser o cara a ter as chaves do clube, como o Paris Saint-Germain aparentemente entregou a ele? Cara, eu acho que isso aí não tem como dar certo. Não tem. Nenhum grande... Tu entrega o vestiário do United pro Cristiano Ronaldo. Vai lá, tu que manda, certo? Acho difícil que a molecada jogue por ele também, com tudo que ele representa. Estou citando exemplos. Então, quando tu entrega o vestiário, tu deixa um jogador tão poderoso num mundo que é o mundo mais vaidoso, eu acho, do esporte, sem dúvida nenhuma, onde cada um briga por mais contratos, mais números, mais vitórias, mais repercussão, mais idolatria. E aí, sabe, eles fazem uma imagem de bons amigos até o primeiro princípio de crise, até o primeiro pênalti que tem que disputar para bater. Eu já vi vestiários que se odiavam. O Corinthians é o maior exemplo, de 98 e 99, onde os caras saíram na porrada dentro do vestiário e ganharam tudo. E jogavam muito. E terminava, cada um ia para o seu lado. Ponto final. Até hoje eles dizem lá que não são muito amigos. Acontece. Mas se fecharam para ganhar. Será que o Mbappé, que ganhou a França, ganhou um poderio tão forte até do governo francês para permanecer? Que coisa, né? Será que os outros vão jogar por ele? Eu acho difícil, cara. Acho difícil que aconteça. Ou tu faz uma revolução francesa, me entendo o que eu estou dizendo, né? Tu põe uma espécie do exército de Napoleão do lado do Mbappé, para que você tenha franceses, não só, mas caras que pensem que nem ele, para levar o Paris à frente, ou você vai definhar mais uma vez, você vai cair nas oitavas de final da Champions League, ganhando de 1-0 em Paris e caindo nos pênaltis fora de casa, com eles brigando dentro do vestiário. É isso que vai acontecer. Não dá para um jogador ser tão poderoso num clube de ponta e que tenha tanto dinheiro. E para mim isso é falta de comando, né? O dono lava as mãos, o dinheiro vale tudo, né? Mas tem que ter gestão, tem que ter comando. E aí chega o Galtier, que me parece, né, Beckler, você que está aí bem intencionado, mas é um cara que não tem força. Na primeira crise ele não tem para onde sair. Se ele fica do lado dos jogadores, né, a diretoria pode dizer para ele, mas cara, o time é em torno do Mbappé, né? Aí se ele fica do lado do Mbappé, os outros jogadores... Olha só. Mas professor, ele não joga sozinho. Quer dizer, cara, assim, ó, os caras conseguiram criar um clima insustentável na abertura de temporada. Mas olha só, eu vou colocar aqui, até fazendo uma ponte e reforçando aqui para a galera chegar junto no like, fazer uma ponte pro Beckler, depois o Ricardinho também opinarem. É o seguinte, cara. Você não quer que eu fale, porque tudo aquilo que eu falei ontem, o Beckler confirmou. Eu conheço você. Eu conheço de outros carnavais. Tudo aquilo que eu falei ontem aqui, o Beckler acaba de confirmar. Então o senhor está numa situação desconfortável. Eu entendo. Mas é o seguinte, né? A realidade dos fatos no Paris Saint-Germain é que sempre houve um dono, falando do ponto de vista de um jogador, tá? E cabe a esse dono criar um bom ambiente, porque foi essa cobrança que houve em cima do Neymar e, ao que parece, quando o Paris Saint-Germain teve sucesso, e eu repito o que eu falei ontem aqui, dentro de um cenário muito específico de sucesso, que foi chegar à final da Liga dos Campeões, com jogos únicos, com todo mundo concentrado, com todo mundo fechado por conta da Covid. Isso foi uma imposição externa frente ao que era feito lá no Paris Saint-Germain. Mas que já tinha também indícios de que o Neymar, por exemplo, era o cara a chamar a galera para um jantar, para um almoço, antes do jogo contra o Borussia, chamar a galera, tentar reunir.
coube. Antes de viajarem para Lisboa, teve uma festa, inclusive, para comemorar e tal, então, assim, na casa do Neymar, então, assim, chamou os jogadores. Houve esse entendimento por parte do dono do time, de que ele tinha que ser um dono a fazer todo mundo se sentir bem e correr por um único propósito. Se essa era a realidade até outro dia ali dentro, e vamos chamar de que deu certo por um período, por que agora também não pode dar certo com o Mbappé? Por que agora não pode ser? Existe problema em você transferir essa posse do time do Neymar para o Mbappé? É isso que está pegando? Sim. Eu acho que existe porque essas coisas se conquistam. Você não fala, vai ser você. E a partir de agora é o senhor, como se diz aquele puto amo. Isso se conquista. Cristiano e Messi conquistaram isso. Cristiano e Messi tinham poderes dentro de Real Madrid e Barcelona. Não sei se de vetar e de trazer contratações e tal, mas eu duvido muito que Tata Martino apareça no Barcelona assim, do nada. Não sei nem se o Messi conhecia ele, mas algum argentino deve ter indicado o Tata Martino ao Barcelona, né? Se o Barcelona não tivesse nenhum técnico europeu antes de contratar o treinador do News Old Boys. Então, Cristiano e Messi tinham poderes conquistados. Um cara que te dá 450 gols em 438 jogos, como fez o Cristiano. Um cara que te faz mais de 600 gols e que o maior período do seu clube é com você. Esses caras conquistam. E os outros entendem a liderança técnica que eles têm. Falam, bom, para esse aqui nós corremos, porque ele vai me dar 50 gols por ano, ele vai me resolver as coisas. O problema é quando isso é imposto. Quando, a partir de agora, todos correm pelo Mbappé, ou todos correm pelo Neymar, ou todos vão correr pelo Messi. Quando isso é artificial, que eu acho que é um grande problema do Paris Saint-Germain, que tudo dentro desse clube é muito artificial, não se constrói as coisas, se impõe as coisas, você chega nesse ponto. Uma outra questão é que eu acho que desde julho esse clube começa a funcionar diferente, viu? Com Gauthier e com Luiz Campos, eu não sei se a coisa vai rodar como rodava com Leonardo, com Thomas Tuchel, com Pochettino. Eu acho que esse vai ser que o Paris Saint-Germain está se fazendo de fora para dentro. E até a maneira de administrar a crise, de no primeiro embate, chama os dois, conversa e vamos ver como é que eles vão reagindo e tal. Claro, se chegar num período, se os caras não jogarem juntos, alguém vai ter que ser vendido ou o Paris Saint-Germain vai ter que aprender a conviver com jogadores que não se gostam. O Cristiano Ronaldo disse numa entrevista em 2016 que ele não precisava dar abracinho nos jogadores, eles tinham que chegar e jogar. Aí o Real Madrid ganhou 3 Champions seguidas depois disso. Então, tem que ver como é que a coisa vai funcionar. Mas eu tenho a impressão que sempre que a gente fala do Paris Saint-Germain, a gente fala da administração, do dono e tal, porque sempre foi assim. Mas a sensação que eu tenho, pelo que me contam, é que agora a coisa é diferente. Pelo menos de início. Gauthier e Luiz Campos estão pensando em fazer um time, um clube de futebol, e a partir daí um time de futebol.